Bom dia, amada igreja. Bom dia, amados irmãos, você que está chegando. Esse é o dia que fez o Senhor, dia de alegria, tá? Engrandeça o Senhor comigo e vamos todos juntos exaltar o seu grande nome. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Hoje é o último domingo que eu estou à frente de nossas lives, porque no próximo, já na próxima quarta-feira, o nosso pastor ele estará então reassumindo, ele volta das férias, ele reassume as lives, inclusive hoje ele enviou um comunicado, né, no grupo da igreja, já falando sobre isso, né? E também eu quero aproveitar esse momento para, em nome da nossa igreja, manifestar o nosso pesar com relação a um falecimento que houve com relação à família do irmão Diego, né? E nós queremos, então, aqui manifestar o nosso pesar a essa família em nome da nossa igreja. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu estou paralelamente acompanhando aqui também para ver os comentários, né? Pelo meu computador. E nós vamos, então, sem demoras, já começar o nosso culto. Eu peço que você que puder me ajudar, compartilhe no grupo da igreja, da nossa igreja, coloque lá o link da nossa live, coloque também no grupo dos homens, no grupo das mulheres. Isso é importante, porque aí a gente traz mais gente para estar com a gente. E também compartilhe aqui no próprio Facebook, tá? Acerca do nosso culto, para que possamos ter o maior número de pessoas participando, tá bom? Eu só vou pedir a vocês licença que eu vou ligar aqui o ventilador, porque hoje tá demais, tá? Vamos, nesse momento, então, orar ao Senhor. Nós já temos 5 irmãos conosco, participando, estou vendo aqui. Quero dar as boas-vindas, desde já, à irmã Terezinha, que se manifestou aqui nos comentários. E você também entre nos comentários, dê lá o seu bom dia, amada igreja, bom dia, amados irmãos. É uma forma de ver vocês participando com a gente, tá? Nós vamos, nesse momento, então, orar ao Senhor e, desde já, pedir que Deus abençoe esse culto. Querido Deus, amado Pai, sem nos demorar, invocamos a Tua presença entre nós e pedimos, Senhor, que esse culto não seja comandado por mim, pastor Silvio, mas que seja comandado pelo Senhor através do Teu Santo Espírito, e que o Senhor possa, no momento em que Tua palavra for lida, seja no recitativo, ou seja, na pregação, que o Senhor fale, Deus, a quem o Senhor quer falar por intermédio dessa palavra. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de mais uma vez estar juntos, que o Senhor nos abençoe. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se eu falei com vocês, mas não me lembro agora. De qualquer forma, eu quero informar que a nossa igreja, a liderança da nossa igreja, orientada pelo nosso pastor, a quem nós também damos as boas-vindas, ela decidiu, no mês de fevereiro, manter as portas do templo fechadas. Então, os cultos acontecerão via live. Qual o motivo disso, pastor Silvio? Nós estamos vivendo já aqui em nosso país, ainda sob o efeito da pandemia. Além disso, existe uma variante que estava lá em Manaus, mas já está aqui em São Paulo, onde foram
citados 3 casos, uma variante muito mais agressiva do coronavírus, e são medidas que nós entendemos, e que o nosso pastor entende, e eu, como auxiliar, também fecho com ele nisso, que justifique que a igreja fique fechada. É provável que algum irmão ou outro não concorde, mas nós estamos num momento de crise de saúde pública e está sobre nós a responsabilidade de nos resguardar e também resguardar cada membro da nossa igreja, tá? A irmã Débora, lá no grupo, ela agradeceu muito a manifestação dos irmãos com relação a abençoarmos a vida daquela pessoa que ela pediu que nós pudéssemos abençoar, né? E então ela expressa a sua gratidão, e eu quero parabenizar a igreja e os irmãos que não mediram esforços, viveram o ideal bíblico, citado lá em Coríntios, no sentido de estar abençoando, talvez indo além da sua possibilidade, mas abençoando quem tinha necessidade. Então, em nome da irmã Débora e também como pastor da igreja auxiliar, eu quero agradecer a você que se envolveu nesse sentido, tá bom? Nós vamos prosseguir, então. No final do culto eu falarei do canal da nossa igreja no YouTube. Vamos fazer, então, o recitativo bíblico, tá bom? Antes de fazermos o recitativo bíblico, deixa também eu dar uma outra nota de pesar, tá? Nessa semana, o irmão Timbó, esposo da irmã Terezinha, ele perdeu a sua irmã, que, segundo ele, tinha em torno de 76, 77 anos, e então nós queremos, como igreja também, expressar o nosso pesar para com o irmão Timbó, para com os seus parentes, certos que estamos que Deus está confortando toda a família com relação à partida dessa senhora, tá bom? Vamos então fazer o recitativo bíblico que está em Isaías 53, leremos os versículos 1 até o versículo 5. Isaías 53, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Destaco aqui nessa leitura o versículo 1, que diz: quem deu ouvido, ou quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Hoje a nossa mensagem vai nos mostrar um momento em que houve um grupo de pessoas de uma aldeia que rejeitou
dar hospedagem ao Senhor enquanto ele ia da Galileia para Jerusalém. E foi pensando nesse grupo, do qual falaremos daqui a pouco, que a gente destacou esses versículos maravilhosos de Isaías e o versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa estar à frente. Nós vamos, nesse momento, ouvir a nossa primeira canção, que é do Anderson Freire, onde ele interpreta Deus não te rejeita. Vamos, então, louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus, cantando, se conhecemos a letra, e ouvindo essa canção de Anderson Freire, Deus não te rejeita. Eu vou tirar o volume, que pode ser que tenha alguma propaganda, então, deixar passar a propaganda. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi um retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Se o acaso já engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar. Antes e depois, o passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é
qualquer árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma e veio ao sofrimento. Deus te ama como és e te chama como estás, mas usa a graça pra te transformar. Há um plano para ti. O mundo não é teu lugar se alguém não compreender. Deus não te rejeita. Supere a dor. É resultado, não é consequência. Você não é fruto qualquer. Árvore é mais forte que o vento. Isso te transforma em meio ao sofrimento. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa música do Anderson Freire, que nós ouvimos, tão linda, Deus não te rejeita, ela foi publicada pela gravadora MK Music, tá? Então nós queremos dar os créditos à gravadora e está publicado, então, no seu canal, no YouTube, tá? Vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, vamos meditar nela. Te convido a abrir sua Bíblia, seja no seu celular ou a Bíblia impressa, lá em Lucas capítulo 9. É o texto que tomaremos como base para a mensagem dessa manhã. Lucas capítulo 9. E quais versículos, pastor? Versículos 51 até o versículo 56. Lucas 9, 51 até o versículo 56. E aí eu vou fazer diferente hoje. Eu vou citar a passagem durante a mensagem, mas eu quero tão somente, nesse momento, não ler o texto todo. Eu quero, na verdade, falar do texto com você, né? Esse texto aqui de Lucas 9, entre os versículos 51 e o versículo 56, esses versículos, eles narram o momento em que o Senhor, ele determina-se a sair da Galileia e ir para Jerusalém, no sentido de iniciar a sua caminhada para a cruz e posterior ressurreição. Ele então pede que 2 mensageiros antecipem sua ida, indo antes do grupo de apóstolos, e esses mensageiros, então, eles passam ali pela região dos samaritanos. E a região dos samaritanos, ela ficava entre a Galileia, ao norte, e a região da Judéia, ao sul. Então, eles passam lá pela região de Samaria, encontram uma aldeia onde eles tentam
encontrar um lugar onde o Senhor Jesus pudesse, então, hospedar-se ou pernoitar durante essa sua viagem da Galileia para Jerusalém. Mas os samaritanos, eles rejeitam dar essa hospedagem ao Senhor Jesus, e quando isso é informado ao Senhor Jesus, dois apóstolos, que inclusive eram irmãos, João e Tiago, eles são tomados de grande indignação e eles perguntam ao Senhor Jesus se ele não quer que eles mandem descer fogo do céu sobre os habitantes daquela aldeia. E Jesus não os autoriza a fazer isso. E aí eles partem dali para buscar hospedagem em outro lugar ou em outra aldeia. E assim termina essa curta passagem que vai do capítulo 9, aqui no capítulo 9, versículos 51 a 56. No caso, o tema da nossa mensagem hoje é Encontrados por Cristo, um encontro evitado. Talvez você esteja chegando hoje para participar dos nossos cultos. Mas já há alguns domingos nós estamos abordando o tema falando de vidas que foram encontradas pelo Senhor Jesus. E aí eu resumi essa circunstância com a frase encontrados por Cristo. E aí nós fizemos abordagens onde nós vimos o Senhor Jesus Cristo encontrando um pai que estava com o seu filho moribundo, tomado de um demônio, e repreendeu aquele demônio. Vimos o Senhor chegando no templo e colocando em ordem o que estava em desordem. Vimos o Senhor chegando lá em Nazaré e falando dele como cumprimento da profecia de Isaías. Enfim, tratamos de vidas que foram abençoadas porque foram encontradas pelo Senhor. Como Zaqueu, acerca de quem falamos semana passada, e também como aquele homem que tinha a mão mirrada, tinha uma das mãos dele atrofiada e que, estando naquela sinagoga, foi observado pelo Senhor Jesus e teve então a sua mão restaurada, sendo isso num dia de sábado. Hoje a gente vai ver um aspecto interessante. E quando Jesus ele vai ao encontro de um grupo de homens, mas esse grupo de homens não quer encontrá-lo. Pelo contrário, esse grupo de homens o rejeita. É isso que nós estamos vendo aqui nessa passagem que nós acabamos de citar. Bom, como é que a gente pode, então, falar da história dos samaritanos? Eu estava vendo, e quarta-feira passada eu falei aqui dessa Bíblia, a Bíblia de estudo e aplicação pessoal, é uma Bíblia cronológica, e sobre essa passagem, o comentarista, ele diz o seguinte, até para que a gente possa entender o porquê dessa rejeição dos samaritanos, por que eles não quiseram dar hospedagem ao Senhor Jesus. Depois que a Assíria invadiu Israel, o reino do norte, e o repovoou com o seu próprio povo, ou com pessoas que foram dominadas por eles, que foram trazidas de outras nações, isso está em 2 Reis 17, 24 a 41, a descendência mista que se originou veio a ser conhecida como samaritanos. Os judeus de puro sangue odiavam esses mestiços, e os samaritanos, por sua vez, odiavam os judeus. Por isso surgiam muitas tensões entre os dois povos,
e os judeus que viajavam entre a Galileia e o sul da Judéia frequentemente davam a volta ao território samaritano em vez de atravessá-lo, embora isso estendesse a duração de sua viagem consideravelmente. Jesus não teve tais preconceitos e enviou mensageiros à frente para preparar as coisas em uma aldeia samaritana, mas a aldeia se recusou a receber esses viajantes judeus que seguiam para Jerusalém. Esse é o comentário aqui dessa Bíblia. O Russell Shedd, na Bíblia Vida Nova, essa Bíblia aqui, ele diz algo que acrescenta ao que nós estamos colocando aqui para os irmãos. O seu Shedd, então, diz o seguinte: não o receberam. Por causa da rivalidade do culto entre samaritanos e judeus, também galileus, gentios e os próprios judeus, em comum, todos rejeitaram Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele não foi só rejeitado pelos samaritanos nessa circunstância, mas houve outros momentos em que o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu de grupos humanos. Então, nós podemos tirar lições aqui desse texto. Eu queria que você entendesse o seguinte: a palavra central para que a gente possa compreender o que Deus tem a nos falar com base nessa mensagem é equívoco. Então, anote aí essa palavra, equívoco. Essa é a palavra central do que vai nos fazer compreender melhor essa mensagem que estamos trazendo nesta manhã. E pensando, então, nessa circunstância, a gente vai tirar desse texto pelo menos 3 lições, tá? Essas 3 lições vão tocar em 3 aspectos da vida humana. Primeiro aspecto, o aspecto da escolha. Segundo aspecto, o aspecto do julgamento. E o terceiro aspecto, o aspecto da decisão. Então, esses 3 aspectos, eles estão relacionados nessa passagem que nós estamos abordando nessa manhã de 31 de janeiro, o último dia do mês de janeiro em 2021. Que equívocos são esses que nós vamos ver nessa passagem, tá? E que motivaram a rejeição de Jesus a esse encontro. Primeiro equívoco é o equívoco das escolhas humanas. Vamos ver o que diz, então, o texto entre os versículos 52 e 53. Eu vou ler o versículo 51 para que a gente entre no contexto da passagem que estamos estudando nessa manhã. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, no caso Jesus. E Jesus mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Esse momento, essa circunstância, ela vai nos falar do primeiro equívoco, o equívoco da escolha humana. Por que eu interpreto desta forma? Porque Jesus, antes de passar lá por Samaria, ele enviou 2 mensageiros que o antecedessem. E esses mensageiros, eles presumiram
que aquela aldeia de samaritano seria uma aldeia ideal para que o Senhor Jesus pudesse ali se hospedar. Talvez por ser uma aldeia com fontes de água, talvez por ser uma aldeia construída, erguida, numa área de muita sombra, onde haviam mananciais. Então, por isso escolheram ali um lugar que pudesse hospedar o Senhor Jesus Cristo. Mas eles não contavam com o que aconteceria. Parece que na mente dos mensageiros era certo que, ao falar que o bom mestre por ali passaria, eles, com bom grado e com muita alegria, os receberiam para, pelo menos, pernoitar um dia naquela aldeia. Mas, conforme diz o versículo 53, eles não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os comentaristas já deixaram muito claro para nós a rivalidade que existia entre samaritanos e judeus e entre judeus e samaritanos. E o simples fato de saber que entraria naquela aldeia homens que eram judeus já criava por parte dos samaritanos uma imediata rejeição, um mal-estar em ter aquele grupo de homens ali entre eles, inclusive o próprio Senhor Jesus. Então, quando eu falo do equívoco da escolha humana, é que muitas vezes a gente faz, de fato, escolhas, e via de regra, a nossa perspectiva é de que fizemos a escolha certa, de que, de fato, o que escolhemos vai trazer para nós algum benefício, vai ser muito bom para a gente, mas nem sempre o que escolhemos é o melhor para nós. E aí nós só vamos nos dar conta do equívoco quando passamos a vivenciar as consequências das escolhas que fazemos ou que fizemos. Esses homens aqui, conforme eu disse, penso eu, posso estar errado, esses homens, eles escolheram aquela aldeia de samaritanos porque eles presumiram que não haveria nenhuma dificuldade para aquele grupo humano receber um bom mestre ali entre eles. Jamais imaginariam que aquele grupo rejeitaria o Senhor Jesus. Estavam equivocados, porque o que aconteceu foi que, ao tentar encontrar um lugar para que o Senhor Jesus Cristo pudesse pernoitar, pelo fato do grupo, daquela aldeia, saber que quem ali pernoitaria era um judeu, então as portas daquela aldeia não foram abertas para receber o Senhor Jesus. E por isso eles acabaram se equivocando na escolha que eles fizeram. Mas a gente vê também, na atitude dos samaritanos, um equívoco que toca o julgamento e o preconceito presente na vida deles. Mais uma vez, eu lembro de Natanael, quando os discípulos de Cristo falaram que encontraram o Cristo, que encontraram o Messias, e convidaram Natanael para conhecê-lo. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Atitude preconceituosa de Natanael para com os moradores de Nazaré. Da mesma forma, houve atitude preconceituosa dos habitantes daquela aldeia samaritana para com aquele grupo de judeus que buscou entre eles, pelo menos, uma pernoite, ao rejeitarem. Então, nós destacamos que, além do equívoco da escolha, um outro equívoco muito característico no ser humano é o equívoco do julgamento
motivado pelo nosso próprio preconceito. O preconceito, ele nos afasta. O preconceito, ele nos impede de conhecer a verdadeira e real situação. E o preconceito, ele nos impede de conhecer o que há de bom naquilo que nós julgamos ruim. Então, os samaritanos, eles mostram aqui um equívoco no que diz respeito ao julgamento e ao preconceito presente em suas vidas para com aquele grupo de judeus. Eles não procuraram saber quem era, não procuraram ver e conhecer o bom mestre, o Senhor Jesus, mas de antemão, por saber que ele era um judeu, eles de antemão acabaram, então, rejeitando e não quiseram dar hospedagem para ele na viagem que faria entre a Galileia e Jerusalém. Foram traídos pelo equívoco do julgamento e pelo equívoco do preconceito. Por último, nós vamos ver o último equívoco aqui dessa passagem, mas eu quero antes ler os versículos 54 a 56, que diz assim: E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem, deixa eu só puxar mais para cima, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Deu para perceber o terceiro equívoco aqui sendo demonstrado por Tiago e João? Eles ficaram indignados, tomaram a dor do mestre. E aí eles perguntaram ao mestre: Senhor, não queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? O Russell Shedd, sobre isso, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui mais uma vez essa Bíblia e os comentários que estão nela, com relação a essa passagem, deixa eu ver, Jesus, ele demonstra, então, segundo Russell Shedd, em suas palavras, o amor que ele tanto pregava. E aqui na Bíblia, onde nós temos Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, o comentarista, ele faz o seguinte comentário com relação a esse momento. Quando a aldeia samaritana não acolheu Jesus e seus discípulos, Tiago e João não quiseram parar para sacudir a poeira de seus pés. Eles quiseram fazer uma retaliação invocando fogo do céu sobre o povo, como Elias havia feito sobre os servos de um rei ímpio de Israel. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 1. Quando outras pessoas nos rejeitam ou zombam de nós, podemos sentir vontade de retaliar, mas devemos nos lembrar de que o juízo pertence a Deus e não devemos esperar que ele use seu poder para executar vinganças pessoais. Então, é o comentário aqui dessa Bíblia de aplicação pessoal. O terceiro equívoco, então, que nós queremos citar, é o equívoco da decisão humana.
Tiago e João, eles acharam que estavam fazendo um bem muito grande ao pedir ao Senhor Jesus que os autorizasse a dizer que descesse fogo do céu e consumisse aquele grupo de samaritanos. Mas olha que coisa linda, irmãos. Isso você vai entender mais no culto da noite. Se Jesus é rejeitado aqui nessa circunstância pelos samaritanos, Jesus é extraordinário, Jesus é maravilhoso, ele é fora de série. Jesus, ele então, eu sinceramente, queridos, eu não sei dizer qual é a relação entre os dois textos, nem mesmo se há cronologia nisso, mas se houver, eu posso ainda mais me maravilhar com Jesus. Porque se aquele grupo de samaritanos rejeitou ter Jesus entre eles, o que nós vamos ver à noite é que, ao falar do amor dele a uma mulher samaritana, e ao convencer essa mulher de que ele era o bom mestre, o Cristo, o Messias, o que foi profetizado por Moisés e que era aguardado inclusive pelos samaritanos, então Jesus, ele entra em Samaria, ele entra lá em Sicar, e os habitantes daquela cidade samaritana ficam tão maravilhados com Jesus que eles pedem que Jesus permaneça ali entre eles. Já pensou se Jesus pensasse como Tiago e João? Que seria dos samaritanos? A palavra de Deus nos fala da evangelização entre os samaritanos na passagem de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana fala que encontrou o Messias, e também nós vamos ver os samaritanos sendo alcançados pelo evangelho do Senhor através da pregação do diácono Filipe, lá no livro de Atos, no capítulo 8. Mas que seria dos samaritanos se Jesus concordasse com João e Tiago? Que seriam deles? Perderiam a oportunidade de ter uma experiência de salvação e vida eterna com o Senhor Jesus. Oportunidade essa experimentada pelos que ouviram o testemunho da mulher samaritana lá em Sicar e pelos que ouviram o testemunho de Filipe quando esteve pregando entre eles lá em Atos, capítulo 8. O que vale dizer é que as nossas decisões, elas são muitas vezes precipitadas, como a decisão tomada por Tiago e João, achando que estavam fazendo um bom mestre, fazendo um bem ao bom mestre que estava com eles. Mas note, Jesus não os autorizou a fazer o que intencionavam fazer, porque conforme ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas o Filho do Homem veio para salvá-las. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que lições nós então podemos tirar desses equívocos para nós nesta manhã? Nós vimos aqui que os equívocos citados envolveram escolha, julgamento e decisão. E aí a gente pode tirar lições para as nossas vidas. O escritor Salomão, ele diz lá em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o seu caminho são caminhos de morte. E aí a gente diariamente tem a oportunidade de fazer escolhas nas nossas vidas. Mas, querido, eu quero dizer que existem escolhas que vão repercutir em nossa vida para sempre. E por isso nós temos que ser muito cuidadosos
com as escolhas que fazemos. E, geralmente, as motivações das escolhas que nós fazemos são motivações internas e pessoais, são motivações nossas, mas existem também escolhas que fazemos que são motivadas por fatores externos, por pessoas que estão do nosso lado, nos dando maus conselhos e que, por isso, nos levam a fazermos escolhas as mais erradas possíveis. Quais são as escolhas que você está fazendo em sua vida? E quais têm sido as repercussões em sua vida das escolhas que você tem feito? Quem são as pessoas que têm influenciado sua vida? Será que as sugestões que você tem recebido delas são de fato sugestões que te ajudarão a fazer uma boa escolha? Isso é algo que nós devemos estar pensando. Segunda lição, de respeito ao equívoco do julgamento e preconceito humano. Queridos, a gente, muitas vezes, através da nossa lógica, a gente rotula determinadas localidades de localidades ruins. Vamos pensar, então. O bandido é mau. O bandido, ele habita no lugar chamado favela. Logo, a favela é um lugar ruim. Viram a lógica? O bandido é mau. O bandido habita na favela. Logo, a favela é ruim. Mas, queridos, não é assim, não. De jeito nenhum. Não é porque existe num grupo uma pessoa que seja ruim que todo grupo vai ser ruim como ela. Por isso é necessário que nós quebremos o nosso preconceito em relação àquele grupo e venhamos a interagir com o grupo, a conhecê-lo, e lá nós vamos entender que nem todo mundo ali é bandido, nem todo mundo ali é ruim, e aquela localidade, por haver pessoas ruins que morem nela, necessariamente isso não quer dizer que a localidade não seja boa. Isso deve, então, nos fazer a refletir no equívoco dos nossos preconceitos. E olha, não são poucos os preconceitos. O cidadão brasileiro, ele é influenciado por alguns tipos de preconceito. O principal preconceito que caracteriza a vida em sociedade em nosso país é o preconceito de classe. Então, há essa segregação que diz respeito ao fato de um ter uma renda maior e esse que tem uma renda maior tratar com certo desprezo aquele que tem uma renda menor. Então, o preconceito de classe é um preconceito muito característico na sociedade brasileira. Mas existem também outros preconceitos em nossa sociedade. E aí a gente tem que vencer isso como cristão, porque o nosso pensamento não deve nunca ser o pensamento do mundo, mas nós temos que ter a mente do Senhor Jesus. Jesus não se ressentiu com aquele grupo de samaritanos. Jesus não foi tomado de ódio pelo fato de não ter sido recebido por eles naquele primeiro momento. Mas Jesus os amou, conforme diz Russell Shedd. E Jesus, porque os amou, não autorizou Pedro e João a pedir que descesse fogo do céu sobre aquela aldeia. Porque Jesus sabia que ali havia vidas preciosas. E ele sabia que num futuro não muito distante, aquelas vidas o conheceriam. Então, queridos, apesar dos samaritanos terem sido levados por uma atitude de preconceito e julgamento para com aquele grupo de judeus, ainda assim Jesus não deixou de amá-los. Você poderá ter preconceito de alguém ou de um grupo de pessoas ou de uma localidade,
Mas lembre-se que também você poderá ser vítima de preconceito. Então, é algo que deve nos levar a refletir, tá bom? Terceiro ensinamento diz respeito, então, ao ensinamento da decisão humana, o equívoco da decisão humana. Tiago e João decidiram pedir que descesse fogo do céu e exterminasse aquela aldeia. Jesus não os autorizou. E nossas decisões? O que tem motivado nossas decisões? Quando a gente é tomado de nação semelhante a Tiago e João, nossas decisões são as mais piores possíveis. Por isso, é que é sempre sábio o conselho, que nos leve a esfriar a cabeça, acalmar os nossos ânimos, para que venhamos a tomar uma decisão acertada. Se, por exemplo, em nossas assembleias houver algum assunto polêmico e em que o pastor ou mesmo o membro proponha que o assunto fique sobre a mesa, vamos respeitar. De repente, o clima, ele se tornou um clima tão pesado, tão negativo, tomado de tantas tensões, que com certeza as decisões tomadas em meio a esse clima não serão as melhores decisões a serem tomadas. É necessário, então, que esfriemos a cabeça, pensemos com calma, para que, ao tomarmos decisão, venhamos a tomar uma decisão acertada. Jesus, o bom mestre, tomou a decisão mais plausível e a mais acertada e linda naquela circunstância. Não autorizou que Tiago e João pedissem que descesse fogo do céu, porque ninguém é melhor do que ele para saber que num futuro bem próximo, aquelas vidas seriam alcançadas como de fato foram. Isso é algo que deve nos fazer refletir e nos fazer pensar. Então, concluindo, queridos, que você seja cauteloso nas escolhas que você fizer, vença e supere em sua vida qualquer tipo de preconceito, porque isso não é bom para as nossas boas relações humanas. E quando tiver que tomar uma decisão, não tome essa decisão movido pela ira e pela indignação, mas tome uma decisão calma, com a mente centrada, para que essa decisão possa ser boa e trazer bons frutos para a sua vida. Tá? O tema da nossa mensagem, então, foi Encontrados por Cristo, um encontro evitado. Esse encontro foi evitado, mas lá na frente ele acabou acontecendo. Glória a Deus pela vida da mulher samaritana, que falou do bom mestre ali entre os samaritanos. E glória a Deus pela vida de Filipe, que foi lá entre eles falar da graça e do amor de Jesus. A vida e a atitude desses dois personagens possibilitou que os samaritanos, que no primeiro momento rejeitaram conhecer Jesus, pudessem então encontrá-lo e ter uma experiência com ele. Que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém? O tempo avançou, né, queridos? A gente olha assim, o tempo vai embora. Já são 5 minutos para as 11 e eu tento respeitar o horário, tá? Eu queria dizer a você que eu tocaria mais uma música, mas em respeito ao nosso tempo, eu já vou encerrar o nosso encontro, tá? E mais tarde a gente volta a se falar 7 horas da noite, no nosso culto da noite, tá? Deixa eu só religar aqui meu computador, porque eu quero ver quem é que estava com a gente, né? Quem é que falou ali. Enquanto estava pregando, eu vi aqui, inclusive, um pedido de oração da irmã Vânia, né? Vou rever aqui, para que a gente possa, então, apresentar esse motivo de oração ao Senhor. Mas, olha, obrigado por estar entre nós. Não deixe de visitar o canal da nossa igreja lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dê a sua like, o seu joinha lá no canal
marque o sino para que seja notificado quando a irmã Duda postar um novo vídeo do nosso culto. E olha, está sendo tudo gravado, que você perdeu, reveja, com certeza você será abençoado, tá bom? Lembrando que quarta-feira que vem é o nosso pastor quem estará com a gente, tá? Eu quero agradecer a presença do irmão Marcos com a gente, irmão Marcos Ferreira, tá? Nós queremos agradecer a vida da irmã Solange, que está com a gente, a vida da irmã Marinéia, Lúcia Helena de Azevedo, é um compartilhamento, né? Peço oração para mim, que tenho muita artrose, e peço oração por meu filho, que sofre com vício de bebidas. Lúcia, a gente vai orar agora no final, colocar esse pedido pela sua vida e também pela vida do seu filho, tá bom? Irmã Elane está com a gente, seja bem-vinda, tá, Elane? Giovane, irmã Terezinha, enfim, vocês que estiveram com a gente agora, cedo, que Deus os abençoe. Vamos então orar? Hoje, 7 horas, nossa live de encerramento do tema, Encontrados com Jesus. Participe, chame outros para participar, te aguardo logo mais, tá bom? E na quarta-feira que vem, o nosso pastor está de volta para nos abençoar com mais um estudo abençoado e com a ministração de uma live feita lá por Navegantes, em Santa Catarina. Vamos orar e ao final dessa oração nós damos por encerrados esse culto. Vamos falar com o nosso Deus e colocaremos então diante do Senhor o pedido da senhora Lúcia Helena de Azevedo, tá? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, eu quero colocar em Tuas mãos o pedido da irmã Lúcia de Azevedo, quando ela pede por ela, que sofre com artrose, que o Senhor alivie as dores dessa artrose em suas articulações. Também, Deus, eu coloco a vida do seu filho, pois ele está, assim, dominado pelo vício da bebida, do alcoolismo. Que a tua misericórdia seja sobre a vida desse rapaz e que ele seja resgatado pela graça do Senhor Jesus. Senhor, eu havia pensado que tinha sido a irmã Vânia quem tinha pedido essa oração, mas foi a Lúcia. Por isso nós pedimos que o Senhor a abençoe, que o Senhor atenda o desejo que vai em seu coração. E que o Senhor conforte, Pai, conforte a família do irmão Diego, da irmã Dayana, os parentes deles, Deus, nesse momento em que o luto faz parte da vida dessa família, que o conforto do Senhor venha sobre a vida deles, que o Senhor esteja alcançando os que nesse momento choram com uma dor muito forte a partida dessa vida, Deus. Deus, e que o Senhor, Pai, possa nos abençoar logo mais no culto, e muito obrigado pela vida de todos que estiveram conosco nessa manhã. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe no transcorrer desse domingo. Oramos a Ti e pedimos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Estamos encerrados.